Eu te convido, mesmo assentado, a abrir no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas. O capítulo é o de número 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Você pode ler comigo o 9 e o 10? Todos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, pois sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pedi para desligar o ventilador aqui. Tem como? Está me atrapalhando? Obrigado. Eu sou um pesquisador das orações que são feitas dentro da Bíblia. Por exemplo, a oração de Ana para ter Samuel, uma oração poderosíssima. A oração do profeta Daniel, em Daniel capítulo 9, uma oração preciosíssima. A oração de Elias no duelo contra os profetas de Baal, uma oração modelo de guerra. A oração de Jesus no Getsêmani, tremenda aquela oração. A oração de Jesus em Atos, ou melhor, em João 16, quando Jesus está se despedindo. Enfim, falei pelo menos aqui 5 modelos de orações incríveis. Poderia falar da oração de Abraão para Deus, a oração quando ele de fato vai entrar em sacrifício para o seu filho. Poderia falar da oração de Moisés. Enfim, há muitos modelos de orações que me chamam a atenção. Porém, olha que coisa incrível, nós estamos lendo um texto onde estão sendo ditas a descendência de uma tribo específica. Em Israel haviam 12 tribos, e nessa tribo, a tribo de Judá, houve um homem dentro de uma genealogia. Você vai ver que a partir do capítulo 4, ele está falando sobre linhagem e descendência. Os filhos de fulano, foi ciclano, foi beltrano. Ele está falando sobre genealogia. Porém, quando chega num determinado ponto do estudo dessa genealogia, da transcrição dessa genealogia, a Bíblia faz um destaque específico para um homem, e o nome desse homem é Jabes. Eu fui fazer o estudo sobre a vida desse homem e tem muito pouco ou quase nada sobre a vida desse homem dentro da linhagem da tribo de Judá. Porém, a Bíblia dá um destaque para esse homem que eu quero trazer para você. Em primeiro lugar, é a questão da tradução do nome Jabes. Jabes significa triste, porque cada nome no Antigo Testamento ele tinha um significado. Jacó, usurpador; Israel, príncipe, e por aí vai. Você sabe muito bem disso. Mas especificamente eu fui procurar saber do nome desse homem Jabes. E a tradução de Jabes significa aquele que é triste, ou aquele que causa ou sente muita dor. Então eu fico imaginando que o nascimento desse homem foi um nascimento problemático. A vinda desse menino ao mundo foi um momento de tribulação, principalmente para sua mãe, porque ela não daria esse nome a ele se não tivesse sido uma causa problemática. Talvez assim como você que está aqui. Essa semana eu estava conversando com a minha filha
e falando da questão contra o aborto, uma história marcante é a história do atleta Cristiano Ronaldo. A mãe do Cristiano Ronaldo ia abortá-lo, mas ela desistiu. Por algum motivo que Deus e ela sabem, essa mulher desistiu de abortar o Cristiano Ronaldo. E ele é hoje quem ele é no mundo dos esportes. Um atleta impecável, um homem de ação social poderosíssima, um homem que ajuda centenas e centenas de pessoas, mas ele seria um aborto. E Jabes não é diferente, ele é um homem triste. Porém, em meio a toda tristeza, em meio a toda dor, em meio a toda adversidade, uma luz brilha sobre a vida desse homem, e a Bíblia vai dizer que Jabes, ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E aí me vem a pergunta, por que se ele era triste? Como alguém que é triste pode ser ilustre? Como alguém que é depressivo, como alguém que é para dentro, como alguém que de repente é uma pessoa que não tem muita expressão, ele é olhado por Deus como alguém ilustre. E é aí que eu quero trazer para você a mensagem dessa noite. Eu quero pregar sobre oração interessante de resultados impactantes. A oração que esse homem fez, ela foi uma oração de que, muito pelo contrário, ele poderia simplesmente ficar reclamando: olha, o meu nome é Jabes, a vida está difícil, eu sou um homem muito triste, eu não estou bem comigo mesmo, a minha mãe me batizou de Jabes, a minha vida está ligada à dor, a minha história está ligada ao sofrimento. E ele poderia ficar se lamuriando, se queixando da vida, dizendo que ele era um coitado, dizendo que, coitado de mim, tudo comigo. Mas não, esse homem, no meio de toda a adversidade e no meio de um grupo de irmãos, esse homem se destaca, porque ele não olha para a dor, ele olha para Deus. Ele não olha para a dor, ele olha para Deus. E ele vai fazer aqui uma oração interessantíssima, com 4 abordagens que eu quero tirar para a minha vida. Aliás, eu quero lançar aqui um desafio para a nossa igreja. Eu acho que chegou o momento de nós separarmos coletivamente 15 dias para um tempo de oração e jejum na Criativa. Eu estou convocando você para que a partir do dia 1 de julho, todos nós oremos pela a visão dessa igreja, que nós oremos pelos pastores dessa igreja, que nós oremos pelos líderes dessa igreja, que nós oremos pelos supervisores da igreja, que nós oremos pelos líderes constituídos, os diáconos, os líderes de setores, para que Deus continue a nos dar fogo do céu. Nós estamos na beira de um reencontro, vai ser o primeiro de muitos, porém, sem fogo não tem reencontro, sem Espírito Santo não tem mover, sem unidade, sem entrega, sem paixão, sem amor pelas vidas, tudo vai se tornar como Jabes, triste, na essência do seu nome. Porém, é hora de fazermos uma oração interessante. É hora de você aprender com Jabes. De repente, você é o tipo de pessoa que sabe que oração é importante, mas ora pouco. Você acha interessante esse assunto. Você até quer saber o fundamento bíblico, teológico sobre jejum, mas não faz. Você acha importante, acha até bonito as orações que você lê na Bíblia, mas de repente você é o tipo da pessoa que não tem ainda por hábito e por disciplina ter tempo com Deus em oração. E falar de oração nunca é demais.
é demais falar daquilo que é bom e importante. E essa oração, para mim, ela é muito interessante. Esse homem, ele chega exatamente no coração de Deus. Ele chega no ponto nevrálgico, ele chega na espinha dorsal, ele chega na alma, ele chega no âmago, ele chega no cerne do coração de Deus, e ele mexe com a atenção de Deus, com a oração dele. E eu quero mexer com a atenção de Deus com a minha oração. Eu gostaria muito que as suas orações atraíssem o olhar de Deus. E o que ele faz? Em primeiro lugar, diz que ele invocou o Deus de Israel, e diz o seguinte: ó, tomara que me abençoes. Ele pede em primeiro lugar a bênção de Deus. Jabes, para mim, já me conquistou. Porque qualquer coisa que você tiver que empreender na sua vida, qualquer decisão que você tiver que tomar, qualquer atitude que você tiver que fazer, qualquer passo que você tiver que dar na vida, primeira coisa, meu irmão, minha irmã, peça a bênção de Deus. Não vai por aquilo que você quer, não. Vai por aquilo que Deus te destinará a fazer. Quem está entendendo? Diga eu. Em primeiro lugar, essa é uma oração interessante, porque Jabes, ele pede a bênção de Deus. Senhor, abençoa o meu projeto. Jabes sabia o que ele estava querendo. Ele sabia. E ele pediu a bênção. Senhor, dá para tu me abençoar, porque agora eu estou tomando uma atitude X. Senhor, apesar de a minha mãe dizer que eu sou triste, que eu vim pela dor, Senhor, abençoa, porque agora eu estou dando um passo. Será que não é hora de você começar a pedir a bênção de Deus para a sua vida e para os seus projetos? Porque sem a bênção de Deus não temos nada. Porém, quando temos a bênção de Deus, temos tudo e muito mais. Quando você tem a bênção, você está dizendo: Deus, vai na minha frente, por favor. Quando você não pede a bênção, você está indo pelo seu esforço próprio. E saiba de uma coisa: quem se esforça e cansa. Talvez você esteja cansado porque você está dando murro em ponta de faca, porque você acha que é aquilo que você quer. Mas Jabes está nos ensinando. Ele falou: Senhor, abençoa. Segunda coisa que ele fala na oração dele, ele pede a bênção, e ele pede para que Deus alargue as fronteiras, e que Deus seja com ele, e a mão dele. Senhor, me alarga as fronteiras. Preste atenção nisso. Essa afirmação, ela é muito grandiosa. Alargar as fronteiras é para alguém que está querendo tomar uma atitude de ousadia. Alargar as fronteiras está falando de questões territoriais, mas está falando de visão. Às vezes você está vendo uma coisa, e às vezes a sua visão das coisas que você está empreendendo, elas estão muito fechadinhas, estão muito quadradinhas. Você está pensando muito pequenininho. Talvez você não esteja vendo o tamanho do teu Deus, do que Deus pode fazer contigo, com a tua vida, com a tua família, com o teu ministério, com o que Ele quer para você aqui nessa cidade. E Jabes, ele toma uma atitude de fé e diz: Senhor, alarga as minhas fronteiras. É como se ele dissesse: Deus, abre a minha visão. Ele
pediu a bênção, agora ele está pedindo para Deus abrir a visão. Quem sabe você está precisando tomar uma atitude de fé para um projeto novo na sua vida. Quem sabe você está precisando falar com Deus e dizer o seguinte: Deus, eu cheguei até aqui, mas eu estou querendo ir além. Tem como tu me abençoar? Tem como tu abrir? Tem como tu alargar as minhas fronteiras? Olha que oração interessante. Olha que oração provocativa com Deus. Deus, me abençoa, porque eu tô intentando fazer algo grandioso na minha vida. Senhor, me alarga as fronteiras. Para de pensar pequeno. Por que você pensa tão pequeno? E quando eu falo de pensar pequeno, eu não estou falando de grana não, gente. Eu estou falando de visão interior. Se nós falarmos dos homens do passado, se nós falarmos dos avivalistas, se nós falarmos de homens como, por exemplo, Whitefield, se nós falarmos com Jonathan Edwards, se nós falarmos de pessoas como John Wesley, Charles Wesley, esses homens, eles pediram coisas grandiosas para Deus. Senhor, abre a minha visão, me dá amplitude de sonhos. Será que você não está batendo na mesma tecla porque você está pensando pequeno? Será que não é porque você está vendo pequeno? Mas Jabes não, por isso ele foi, segundo a Bíblia, ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E olha que ele tinha nome de dor. Não é interessantíssimo isso? O nome desse homem significa aquele que é triste. Mas mesmo aquele que é triste, ele não se acomodou a um status quo. Ele não se acomodou do tipo: ah, cara, uma vez triste, triste para sempre. Ele falou: não, comigo não. Pensa comigo. Metade do ano já acabou. O que você está fazendo da sua vida? Daqui a pouco começa a pendurar a bolinha de Natal. Dezembro está chegando e você fala assim: pois é, não fiz nada de valor esse ano. Sabe por quê? Porque a visão está curta. Porque a visão está pequena. Porque a visão está limitada. Jabes diz: Senhor, me abençoa, Senhor, e alarga minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. E diz mais: que seja comigo a tua mão. Meu Deus, olha que coisa linda. Ele está falando de dependência. Primeiro ele pede a bênção: Deus, me abençoa. Senhor, me alarga as fronteiras, a visão, os sonhos, os projetos, o que eu estou querendo fazer. Depois, Senhor, que seja comigo a tua mão. Sabe o que ele está falando? Que porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E que porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então ele está dizendo o seguinte: Senhor, me abençoa, alarga a fronteira e que seja a tua mão comigo. Sabe o que vai acontecer com esse homem? Ele vai viver um crescimento exponencial nas áreas da vida dele. Ele está pedindo crescimento. Você tem pedido crescimento? Você tem sonhado em crescer? Você tem sonhado em crescer nas áreas da sua vida? Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área conjugal, seja em que área que for. Você tem sonhado com isso? Você tem pedido para que a mão de Deus te guie? Por isso que essa é uma oração interessante. Ele diz: que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Faça uma autoanálise. Quando você falou isso para Deus pela última vez? Quando? Se é que você falou.
Senhor, agora eu vou fazer um negócio aqui, eu estou tentando empreender um projeto novo. Senhor, eu estou querendo dar um passo na minha vida ministerial. Senhor, eu estou querendo tomar essa atitude. Senhor, me abençoa, alarga a minha fronteira, que seja comigo a tua mão. Olha, tu tem pedido para que a mão de Deus seja nos teus negócios? Tu tem pedido para que a mão de Deus seja contigo na criação dos teus filhos? Porque está difícil criar filho. Criar filho hoje tem um desafio tremendo para pais, para educadores, para gestores. É dificílimo. Senhor, que a tua mão seja comigo. Me ajuda a criar essa criança. Essa é uma oração interessantíssima do ponto de vista espiritual. E no momento que você começa a crescer, e você vai crescer, se você exercitar isso e praticar isso pela fé, você terá muitas adversidades. Porque o fato é que com crescimento, com desenvolvimento, vem desafios para te testar. E é por isso que a oração dele é interessante. Olha o que ele fala dentro da oração. Ele diz: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Olha que coisa linda isso. É uma oração interessante, porque ele diz: olha, Senhor, me abençoa, alarga a minha tenda, vai comigo a tua mão e me preserve do mal. Por que preserve do mal? Normalmente quando você está crescendo, você começa a descobrir os invejosos. Sim ou não? Seja em que área for. Você está tudo muito bem lá no teu trabalho. Aí você está com um colega teu que ele é a mesma coisa que você. Está tudo muito bem. Foi só você ser promovido, ele começa a dizer que tu é puxa-saco. Foi só você pegar uma promoção que ele começa a dizer: ó, isso aí é uma treta com o chefe. Por quê? Porque tem as pessoas que não suportam ver o teu crescimento. Tem pessoas que têm dificuldade com isso internamente. E Jabes, que era um homem triste, faz uma oração interessante em 4 tempos. Ele pede a bênção, ele pede para largar a visão, ele pede para a mão direita de Deus ir com ele, que é a mão de poder, a mão de autoridade. Senhor, manda a tua mão comigo, vai abrindo meus caminhos. Senhor, segura na minha mão, eu sou dependente do Senhor, e me preserve do mal. Sabe por quê? É uma outra área. Cuidado, porque tem gente que não sabe crescer com um negocinho chamado ego e vaidade. Para crescer tem que saber crescer, porque senão isso tudo pode subir para a tua cabeça. Então ele está dizendo: Senhor, eu creio que eu vou crescer, mas não deixa isso dominar minha mente não. Sabe de que ele está falando? Ele está falando de muitas coisas, mas eu quero destacar que ele está pedindo que o preserve do mal, para que ele não seja enfeitiçado com a inveja, com a vaidade, com o ego, para que a gente possa continuar com a cabeça no céu e os pés no chão. Tem muita gente que ao longo desses 17 anos chegaram para mim e disse: pastor, por favor, o senhor pode orar por mim? Eu quero ser abençoado na vida, eu estou procurando uma carreira melhor. Claro, vamos orar. E a gente ora pela pessoa, a pessoa conquista a bênção. O que ela faz? Abandona a igreja. Mas ela não pediu para crescer, ela não pediu para prosperar, ela não pediu para desenvolver. E por que agora abandonou a essência?
Por que só vamos querer procurar a Deus em forma de barganha quando tudo está mal? Agora está tudo bem? Não, agora eu não preciso de Deus não, agora já estou tranquilo. Não, caiu em Arapuca, cuidado! Cuidado, muito cuidado. E ele diz: me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aflição é contenda, aflição é estresse, aflição é problema. Ele falou: Senhor, vai abrindo os meus caminhos e gera resultado na minha vida. E sabe o que Deus fez? Deus disse sim. Por isso que essa oração interessante, ela produziu resultados impactantes. Essa oração para mim é a prova de que não é o quanto você fala, mas o que você fala e como você fala na essência. Essa é uma oração curtíssima. Essa é uma oração extremamente objetiva. Ele pediu a bênção, ele pediu para ampliar as fronteiras, a visão. Ele pediu para que Deus o abençoasse, que ele fosse com ele e que ele o preservasse do mal. 4 coisas. Deus olha para ele e fala assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu. Sabe por que Deus concedeu? Porque Deus é Deus do coração e não é Deus das aparências. Deus não está olhando para o teu exterior, Ele está olhando para o que está dentro, no que está no profundo da alma. E se tu fores sincero, certamente você atrairá a atenção de Deus com a sua fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é uma pequena chave dourada que abre uma grande porta no mundo espiritual. Jabes, que era triste, como é que você acha que esse homem ficou? O que vocês acham? Feliz. E eu quero fechar essa mensagem bem objetiva dizendo o seguinte: enquanto você está triste, tem um monte de urubu te rodeando, tentando se alimentar da tua tristeza. Quando você está mal, você está para baixo, você está igual a avestruz, triste, acabrunhado, os teus pseudo-amigos estão dizendo: rapaz, que tristeza. Quando você cresce e prospera, sabe o que eles vão dizer para você? Ó, esquece de mim não, hein? Não esquece dos amigos não, hein? Quando você está mal, quando você se comporta na alma como Jabes, no nome, na essência, talvez ninguém acredite em você, talvez achem que você é um louco, talvez achem que você é um doido, talvez achem que você está delirando, mas esse homem, ele pede a oração certa, uma oração interessante, de resultados impactantes, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então o que ele recebeu? Primeiro, olha o que ele recebeu. Ele pediu a bênção, sim ou não? Ele saiu dali o que? Abençoou? Meu Deus, imagina isso, você dizer assim: eu sou abençoado por Deus. Eita glória. Segunda coisa, ele pediu: Senhor, me alarga a visão, me alarga as fronteiras. E Deus falou assim: tranquilo. Esse homem saiu dali como um homem de visão.
Olha os resultados. Ele saiu dali abençoado, ele saiu dali como homem de visão, ele saiu dali pedindo a Deus para que Deus, a mão de Deus fosse com ele. Agora fala a verdade, imagina Deus te dando a garantia, dizendo o seguinte: pode ir, eu estou segurando a tua mão, agindo eu, quem impedirá? Rapaz, Deus estava segurando a mão de Jabes. Jabes, pode ir, eu estou contigo. Ah, meu amigo, quem segura? Olha os resultados dessa oração. E ele diz: Senhor, me preserva do mal. Aí Deus fala para você nessa noite que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e que Ele vai te livrar. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, Ele vai te livrar da peste perniciosa, Ele vai te livrar do terror noturno, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque essa oração tem impacto no mundo espiritual. Deus está dizendo: estou contigo, pode ir. E onde havia tristeza, Jabe, todo mundo olhava e falava assim: você é um derrotado, você é o filho da tristeza, você é o filho da dor. Agora você vai dizer assim: rapaz, não é que o filho daquela mulher hoje está voando? Não é que o filho daquele homem lá, não é que aquela mulher da igreja, rapaz, olha o que aconteceu na vida dela. Sabe por quê? Porque ele fez uma oração interessante, e os resultados foram impactantes. Que Deus te abençoe e que Ele te ensine a orar como Jabes, que Ele te ensine a ser objetivo, dizer exatamente o que você quer, como quer, quando quer, porque certamente pela fé Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém?